Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e conforme nós falamos semana passada, a gente continua conversando com a Dalca Chaves Ferrari sobre exploração sexual comercial de criança e adolescente. Esse ano nós estamos completando 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é verdade? Isso. E eu fiquei muito chocada quando você comentou semana passada. Aliás, um reparo, 25. Né? 25 anos do ECA, né? 25 Isso, anos. De que ainda existe uma exploração tremenda sexual e comercial, não é? E a pedofilia ainda está correndo solta no mundo e aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar para quem não nos viu a semana passada, Dalca, que você faz parte do Conselho Nacional, como que é o CNR? Não, o Centro de Referência a Vítimas de Violência. Certo. Eu atualmente tenho trabalhado também como uma participação, uma coisa que eu gosto, que é como se fosse um conselho quase, mas assim, mais assessorando um grupo na Fundação Abrinq, que é um pouco assim para analisar se o presidente está cumprindo a agenda de compromisso da criança e do adolescente, porque quando existe a candidatura dos presidenciáveis, eles fazem um acordo na Fundação Abrinq e assinam um compromisso de implantar as políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. A Fundação convoca uma série de ONGs do Brasil todo para fazer esse monitoramento durante o paralelo, né? E aí, acabando a gestão, tem um relatório que é entregue para o presidenciável. Então, já foi feito, não sei se já foi entregue, mas já foi lançado o relatório da primeira gestão da nossa presidente, né? E foi cumprido? Não. Não foi cumprido. Não foi cumprido. Tem muita coisa que ficou em débito, né? E aí eu acho que é muito interessante, posso depois até mandar para você conhecer, né? Porque eu acho que assim, essa iniciativa é uma iniciativa que ela acaba sendo preventiva, ela luta pela implantação do Estatuto, né? Assim como aquele outro programa, Prefeito Amigo da Criança, o prefeito que cumpre toda a implantação do Estatuto, ele recebe esse título, né, de Prefeito Amigo da Criança. Então são alguns incentivos e as ONGs estão fazendo esse papel de uma espécie de um conselho fiscalizador. E é importante a gente ver como em alguns pontos, né, principalmente na situação de exploração sexual comercial, né, precisaria ter uma frente interministerial, intersecretarial, né? Porque assim, se eu não tenho um planejamento do turismo que impeça que os estrangeiros venham já cobrando aquele pacote que inclui a companhia de jovens, porque eles não querem mais uma jovem adulta, né? Eles querem uma criança. Querem uma criança ou uma adolescente. E aí, se não há essa fiscalização, como é que a gente vai atingir esses grupos que já chegam, já requisitam e a coisa e os hotéis já aceitam? Então, assim, tem que ter uma rede de parceiros, né? A rede hoteleira, muitos hotéis já entraram, né, para não aceitar esse tipo de entrada da companhia de criança e adolescente no hotel. Tem que ver uma parceria com as companhias de turismo. Então, é algo assim que implica numa ação ministerial muito sintonizada. E, infelizmente, estava tendo isso, né? Estava acontecendo esse tipo de controle. Mas, dependendo, se você afasta um bom profissional por motivos políticos N, X ou Y,
a coisa vai degringolando e aí isso se interrompe. Então, assim, muita coisa que já se atingiu nesse enfrentamento, hoje a gente sente uma certa regressão. E o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para que atos como esse, de chegada de caminhões com jovens que serão leiloadas, virgens, adolescentes, crianças, vamos dizer assim, atos como esses possam ser coibidos, né? Porque isso é uma coisa muito chocante. Eu achei que isso só se via ainda em filmes de estrangeiro, quer dizer, lê do engano, né? Lê do engano. Eu acho que a gente tem que ter uma parceria muito instigadora que permita que esses centros todos os serviços se unam para fazer essa rede de enfrentamento. Então, assim, a polícia é importante, né, que ela ajude nisso, os conselheiros tutelares, o Ministério do Trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho, a questão das varas da infância e juventude. Então, é uma rede de técnicos e profissionais que não pode ser só os da assistência e da psicologia. Eu acho que a psicologia levanta os problemas e percebe os problemas. A assistência social tenta dar algumas soluções, mas ninguém é herói para dar conta desse mundo que envolve crime, né? Então tem que ter uma parceria. E essa rede, ela realmente, assim, ela pode ser fortalecida se tiver uma vontade política. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje o tema do nosso encontro aqui, da nossa dica, é sobre a questão da antena coletiva. Os condomínios novos não têm mais essa disponibilização porque os sistemas, hoje, TV a cabo, via satélite, sobrepujaram essa tecnologia mais antiga. Mas a gente não pode deixar de considerar que existem os condomínios mais antigos que têm essa tecnologia lá e que muitas vezes, em algum momento, deixaram de adotar a manutenção disso. Seja porque, como nós falamos, essas tecnologias novas entraram para melhorar até mesmo a imagem, com menos custo, eventualmente, mas, por outro lado, tem aquelas pessoas que ainda querem e têm direito a isso, a antena coletiva, o sistema antigo que só pega os canais abertos, assim chamados. O divisor de águas, aquilo que faz com que nós saibamos se uma situação é de um jeito ou de outro, sempre falo isso, é a convenção condominial, especialmente na parte que trata das coisas de uso comum. Se lá nessa convenção estiver descrito que a antena coletiva é parte integrante do condomínio, mesmo que o síndico ache que aquilo é horrível, que aquilo é um custo desnecessário, ele tem que fazer um orçamento no sentido de fazer a manutenção. E quando o condomínio é antigo, aí você tem outras implicações. Por quê? Porque o dimensionamento elétrico, eletrônico de um tempo mais atrás é diferente do de hoje. E as pessoas hoje têm muito mais aparelhos elétricos e eletrônicos ligados e passando por dentro daqueles conduítes. Então, quando eu vou fazer essa opção, eu tenho que estar bem ciente se aquela tecnologia que eu já coloquei lá no condomínio, ela vai ser prejudicial ou não. Então, sempre procure fazer a manutenção dos seus equipamentos e tenha junto a você toda a documentação pertinente a isso. Até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center.
o seu escritório virtual definitivo.